Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, estar na presença do Deus Todo-Poderoso para buscar a sua presença. O salmista fala que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 fora deles. A palavra do Senhor ainda nos fala em Aleluia, Jesus. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo. Então, irmãos, nós estamos aqui não é à toa. Se nós estamos aqui é porque Deus, Ele quis que nós estivéssemos aqui, neste lugar, para buscar a sua presença. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra aqui que Deus Ele tem ministrado no meu coração essa semana. Que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, glória a Deus, capítulo 6, o versículo 17, só o versículo 17, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é fácil não, o nervoso é grande, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, a gente vê um texto, se os irmãos for ler, eu creio que a maioria conhece, o apóstolo Paulo, ele falando sobre as armaduras de Deus, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes nos dias maus. E aqui eu quero destacar esse versículo 17, que fala que nós devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os soldados, antigamente, né, as armas deles eram armas primitivas, né? Eles usavam lança, escudo, capacete, né? E espada, que é uma das principais armas naquela época, para eles que iam para a guerra. O soldado, ele poderia ser bom com arco e flecha, com lança, mas ele sempre tinha que ter uma espada. E trazendo para os nossos dias, como é que está a nossa espada? Será que está afiada? Como é que está a nossa espada? Porque nós vivemos numa guerra. Nós vivemos numa guerra e não é fácil, irmãos. A nossa mente, ela todo dia é bombardeada por várias notícias, seja coisas do mundo. Nós estamos diante de uma pandemia, né? Quantas pessoas que não estão trancadas, não congregam mais, com medo, porque elas acreditam às vezes em tudo. E se a gente tiver essa palavra em nós, a nossa mente ela vai ser blindada dessas palavras. Muitas das vezes são palavras falsas, narrativas que a gente vê sendo construída aí na mídia para colocar pânico, medo nas pessoas. E essa palavra, como já foi dito aqui, essa palavra ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é essa palavra. E nós não devemos andar só com essa palavra embaixo do nosso braço, né? Nós temos que andar com essa palavra aqui, ó, no nosso coração. É como o salmista fala também: a tua palavra guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a gente vê no capítulo 3 de Mateus, Jesus, ele é batizado por João Batista, e ali a gente vê a manifestação da Trindade Santa. Quando Jesus ele é batizado por João Batista, que ele sai das águas, a Bíblia fala que o céu se abre e o Espírito Santo de Deus ele desce como uma pomba a Jesus, e se ouve uma voz no céu, o Pai falando: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ali está a Trindade Santa, o Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e Jesus que é a palavra. E onde é que a gente vai ver isso? No livro de 1 João, capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus nos fala: porque 3 são os que testificam no céu: Pai, a palavra e o Espírito Santo.
e esses três são um. Então, irmãos, nós temos que ter essa palavra dentro de nós, porque é o próprio Jesus Cristo. Se nós carregarmos a palavra dentro de nós, é o próprio Jesus Cristo que vai estar habitando em nós, e nós vamos estar protegidos, nós vamos estar também com a nossa espada afiada para guerrear, porque a nossa luta ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe desse século que está nas áreas celestiais, assim como a palavra nos fala. E voltando lá em Mateus capítulo 4, também a Bíblia vai nos falar que Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado. E a Bíblia nos fala que depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí apareceu o tentador para lhe tentar, o diabo. E aí a gente vai ver que Jesus ele foi tentado 3 vezes. Ele se defendeu 2 vezes. Na terceira ele atacou. Porque a Bíblia nos fala que o diabo chegou diante de Jesus e aí ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí a Bíblia nos fala que ele conduziu Jesus à cidade santa, e ali colocou Jesus no pináculo do templo e falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui, que está escrito: aos teus anjos te darão ordem e te segurarão nas mãos e não deixarão que tu tropece em pedra alguma. E aí Jesus falou também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E na terceira vez, quando ele tenta Jesus novamente, que a Bíblia vai nos falar que ele transporta Jesus até o monte alto, e ali ele mostra todas as glórias desse mundo, todos os reinos. E aí ele fala para Jesus: se tu me adorares prostrado, eu te darei todos esses reinos, essas glórias. E aí Jesus ataca ele. Como que Jesus ataca? Vai-te, Satanás. Ali Jesus está dando uma ordem, né? Vai-te, aparta-te de mim, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que não está fácil, uma época difícil, e nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, quando a gente conhece a pessoa, sabe da procedência da pessoa, tudo bem, mas quando a gente não conhece, a gente tem que ver e entender, saber o que aquela pessoa ali ela está pregando. A gente na internet a gente encontra todo tipo de pregação. Eu, quando aceitei a Jesus, logo no começo, eu andei ouvindo umas pregações que, misericórdia, irmãos, o pregador ele distorcia a palavra totalmente, que a minha mente ficou confusa de um jeito. Só que ele tinha base bíblica, ele mostrava os versículos, só que as palavras eram pregadas distorcidas. E aí eu cheguei, até falei com o pastor lá da igreja que eu congrego, e aí o pastor foi me aconselhando, e ali eu fui me aprofundando mais na palavra de Deus. E aí, graças a Deus, Deus ele começou a ministrar no meu coração e a me mostrar realmente que a gente tem que buscar. Não adianta eu só ouvir os outros pregar, assistir na televisão. Se eu não tirar um tempo para ler a palavra de Deus, não vai adiantar, porque Deus ele não vai estar em mim, porque se Ele é a palavra ela tem que estar em mim. E é assim que nós temos que continuar firme na nossa caminhada, guerreando, porque o inimigo ele está todo o tempo tentando. A Bíblia nos fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Tiago 4,7, a palavra nos fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou me sujeitar a Deus? Buscando ao Senhor. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Não é só também, irmãos, ler a palavra, porque não adianta. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se eu não tiver intimidade com Deus, a palavra ela não vai surtir efeito. Porque a palavra de Deus é quase como foi falado aqui também, ela tem que ter a essência, o sabor. E quem dá essa essência é o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá a essência, que dá o sabor na palavra. É como se
você fosse, um exemplo, você fosse comer uma picanha. A picanha é uma das melhores carnes, né? Mas se ela não tiver o sal, você não vai gostar. A carne ela não vai estar boa, porque ela não vai estar temperada. Então, do mesmo jeito também é a palavra de Deus. Se ela não tiver essência, não vai surtir efeito. E quem dá essa essência é o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, a palavra nos fala que ao homem natural é difícil, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque elas são espirituais, e para o homem natural ela parece loucura, porque ela se discerne espiritualmente. Então aquele que não é espiritual, ele não vai entender, para ele é loucura. O mundo aí, se você for falar para o mundo aí, eles vão chamar nós aqui tudo de louco. E para o mundo nós somos vistos como loucos, porque a gente acredita numa coisa que a gente não vê, como a irmã mesmo falou aqui, que a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, mas nós podemos sentir a presença do nosso Deus. E é maravilhoso, irmãos, não tem preço. Quando Deus ele ministra nos nossos corações, quando a gente vê pessoas falando em línguas estranhas, sentindo a presença de Deus, é uma coisa inexplicável. Só quem sente é que sabe como é maravilhoso. Então, que nós venhamos, irmãos, tirar um tempo no nosso dia. O nosso dia nós temos 24 horas por dia. E será que nós temos dedicado alguma hora desse tempo que nós temos para Deus? E as coisas de Deus, ela tem que ser primícia. Deus ele não gosta de sobra, não gosta de resto, tem que ser primícia. Então nós temos que procurar, irmãos, a cada dia buscar o conhecimento da palavra de Deus, para nós crescermos na graça e no entendimento. E buscar também orar, jejuar, porque são 3 pilares assim que eu tenho como base e sempre falo da vida cristã. São 3 pilares que não podem sair da vida de um cristão, que é o jejum, a palavra e a oração. O jejum é para nós mortificarmos a nossa carne. O jejum ele não vai mudar Deus, não muda Deus, mas ele muda nós, porque a nossa carne ela é pecaminosa e o nosso espírito, graças a Deus, o nosso espírito ele se converteu para Deus, mas a carne ela nunca vai se converter, irmãos. E lá em Gálatas a Bíblia nos fala que há sempre a luta entre o espírito e a carne, porque a carne ela só quer as coisas desse mundo, o espírito quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas desse mundo. Eu não sei com os irmãos, mas comigo isso já aconteceu, e às vezes até acontece. Às vezes está assistindo um filme ou alguma coisa, e aí bater aquele sentimento de parar e ir ler a Bíblia. Ali é o Espírito Santo que está ministrando no nosso coração. Vai ler a palavra. Às vezes até de madrugada também. Muitas das vezes, né, nós acordamos, às vezes com aquela vontade de orar e o sono pesado. E, não, mas vou deixar, depois eu oro. Ali é o Espírito Santo também de Deus falando conosco. Porque o Espírito Santo de Deus, às vezes a gente tem assim, eu tiro por mim, que o falar de Deus, às vezes eu tinha que, era como se fosse só a voz, mas não é só a voz. Deus ele fala através da voz diretamente, ele fala através de sonho, ele tem várias maneiras de falar, mas uma das maneiras que Deus ele mais fala conosco, eu acredito dessa maneira, é através de ministração nos nossos corações. Ele ministra nos nossos corações. Às vezes você vai fazer uma coisa ali que, se for desagradar a Deus, já vem logo no seu coração ali, vai para sua mente. Opa, não vou fazer isso aqui não, porque Deus ele não vai gostar. Então, o Espírito Santo ele está sempre falando conosco. E nós temos que procurar, irmãos, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Como já foi falado aqui, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. O preço que ele pagou ali na cruz do Calvário não foi fácil, irmão. A Bíblia nos fala que ele se destituiu de toda a sua glória. Ele veio como homem, ele veio como um servo e veio para servir mesmo. É por isso que a gente vê que ele teve que ser revestido do Espírito Santo.
para poder guerrear e vencer as batalhas, que serve de exemplo para nós também, que nós temos que continuar buscando e não devemos pensar só nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, elas são passageiras. As coisas desse mundo é ilusão, irmão. Não sei se os irmãos já assistiram, acho que alguns aqui já devem ter assistido o filme Matrix, né? Se nós for olhar e analisar, a nossa vida aqui, nesse mundo aqui físico, é como se fosse a Matrix, é passageiro. O real é a eternidade, é o que vai vir, ali que vai ser real, a eternidade. E nós temos que lutar aqui nesse mundo para que na eternidade nós venhamos estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que nos afastar das coisas desse mundo. É como o apóstolo João também nos fala, 1 João capítulo 2, verso 15, já foi até falado aqui, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e isso não é do Pai, mas é do mundo. Mas o mundo e a sua concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, irmãos, que nós venhamos fazer a vontade de Deus, que nós venhamos pedir a Deus também que coloque nossos corações sede, cada vez mais de buscar a Ele em oração, através da palavra, no jejum. É por isso que o salmista Davi, ele é chamado segundo o coração de Deus, né? Porque o salmista a gente não vê ele pedindo para ser rei, mas Deus colocou ele como rei. Deus não se agradou de Saul. Saul foi o primeiro rei, mas Saul era desobediente, e Deus ele se agradou de Davi. E no Salmo 27, a partir do verso 4, a palavra nos fala que o salmista Davi, ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha, aqui nessa palavra a gente vê que o salmista ele tinha desejo de estar na presença do Senhor. Ele adorava estar na presença do Senhor e de aprender do Senhor. Então que nós venhamos cada dia procurar buscar e permanecer firme, porque Jesus ele está às portas, e aquele que estiver andando, vivendo conforme a sua palavra, é esses que ele vai vir buscar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.